Informação que acaba de chegar de Brasília, aprovado o PL que prevê o fim das saidinhas temporárias. A gente reforça a informação que os deputados hoje se debruçaram sobre as emendas que foram colocadas pelos senadores na última apreciação que aconteceu no Senado, porque esse texto já tinha sido aprovado pela Câmara, foi ao Senado, eles colocaram, incluíram algumas informações, algumas modificações nesse texto, essas emendas, inclusive sugestão do senador Sérgio Moro. Então esse texto retornou à Câmara Federal. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, que tinha sido relator na primeira aprovação na Câmara, hoje secretário de Segurança, se licenciou do cargo, foi exonerado para retomar o cargo de deputado federal e assumiu a relatoria nessa nova apreciação pela Câmara Federal. Então, informação atualizada, a Câmara aprova o fim da saidinha temporária de presos. José Maria Trindade, você já tinha cantado a bola, né, Zé Maria? Não havia nenhum tipo de dificuldade em relação ao entendimento. Trouxemos a informação que os líderes das bancadas, inclusive, liberaram os deputados para que votassem da maneira como imaginavam. O que é preciso considerar em relação a essa aprovação? Vitória da bancada conservadora, Zé? Sim, não, e houve uma união ali, houve um entendimento no sentido de que é preciso fazer alguma coisa. Eu vi esse debate de volta na Câmara e fiquei assustado com a rapidez com que isso foi encaminhado. O pessoal da Comissão de Segurança Pública, né, e da Frente Parlamentar de Autodefesa, de Defesa, eles logo entenderam que era preciso conversar e enfim, fiquei surpreso com a rapidez, porque o assunto já estava definido na Câmara. E que eu gostei muito é porque no bojo aí desse debate sobre a saidinha, sobre essa vergonhosa saidinha, está o debate sobre semiaberto e progressão de penas. Sabe o que tinha que ser feito? Um novo código, está na hora de atualizar, um novo Código Penal, proibindo ou dificultando muito essa história de progressão de penas. E que definisse, olha, foi condenado a 5 anos, fica 5 anos, a 20 anos, fica 20 anos. Já houve um debate, por exemplo, aumentando as penas para 40 anos, a prisão máxima no Brasil era de 30, passou para 40 depois de um debate. 40 anos de pena máxima, né? Em crimes unificados. Isso porque algumas pessoas são condenadas, por exemplo, a 300 anos, 400 anos, ele não vive 400 anos. E a Constituição proíbe a prisão perpétua. Então se coloca ali uma quantidade máxima, unificando penas. E aí foi para 40 anos, né? Aumentou. E a justiça é assim, vai aumentando. Então está na hora de dar uma atualizada no Código Penal e no Código de Processo Penal. Tá certo. Em seu relatório, o deputado Derrite Mota disse: a saidinha dos feriados é algo que a sociedade não tolera mais. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem de 35 dias por ano para desfrutar da vida em liberdade, o poder público coloca toda a população em risco. Isso estava, inclusive, no relatório do deputado Derrite Mota. E é por aí que eu vou começar o meu comentário, dando os meus parabéns ao policial, deputado, secretário de Segurança, capitão Derrite. Parabéns, Derrite. Eu acompanhei uma parte da sua trajetória, eu vi o seu preparo, a sua coragem, a sua determinação. Eu quero parabenizar também ao governador Tarcísio de Freitas, que foi um dos poucos políticos que eu vi em toda a minha vida. Ô Mota. Oi. Ô Mota, o surpreendente disso aí é você descrevendo assim, dá uma ideia de que seja uma pessoa truculenta, grosseira. Não, o Derrite, apesar de ser tudo isso aí, ou apesar não, ele é tudo isso aí e ainda conversa, negocia e é político e sabe fazer as coisas. Então, Zé Maria, nós temos um convidado especial, desculpa interromper os dois, o deputado Palumbo, que sempre participa dos programas aqui da Jovem Pan News, está ao vivo, vai trazer as informações sobre essa aprovação agora na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. Conta pra gente como foi a discussão desse projeto e essa aprovação. Imagina uma vitória para o senhor especialmente, né? Exatamente, uma boa noite, prazer falar com vocês, amigos da Jovem Pan. É uma grande noite, principalmente para mim, que eu luto por isso aí há muito tempo. Desde quando eu estava na ativa de delegado de polícia, eu falava, a gente tem que acabar com a saidinha, tem que acabar com a progressão.
E hoje foi dado um importante passo para a gente acabar com aquele sentimento de impunidade. A regra tem que ser muito simples. Você quer passar o Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crimes. Não cometa crimes. Teve discussão, partidos que foram contra, mas a vitória veio nessa noite. Agora esse projeto vai para a sanção do presidente da República e a gente espera que ele sancione. Se ele não sancionar, volta para casa em uma sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, a gente pode aí derrubar, quebrar esse veto. Aprovação do fim da saidinha temporária de presos, o deputado Palumbo conversando ao vivo com a gente. Deputado, a gente vai fazer um rápido giro de perguntas, o Roberto Mota vai começar. Deputado, como é que está o clima aí no Congresso com essa aprovação do fim da saidinha? O clima é de alegria, né? Principalmente para aqueles deputados da área da segurança que lutam há muito tempo, né? Nós estamos lutando para acabar com isso, né? É um projeto que já se arrasta aí há mais de 10 anos, teve a relatoria do deputado Derrite, que agora volta para a Secretaria de Segurança Pública. Então é uma vitória importante para nós que lutamos aí a favor de vítimas e cidadão do bem, né? Quantas mulheres aí vão precisar ser estupradas, quantos pais de família vão precisar morrer na mão desses criminosos, né? Chega, ninguém aguenta mais isso. E hoje foi dado um basta, uma resposta da Câmara dos Deputados para acabar com isso. Jovem Pan em cima da notícia, a Câmara Federal aprova o fim da saída temporária de presos. O delegado Palumbo conversando ao vivo aqui com a gente. Zé Maria, mais uma pergunta para o delegado, por gentileza. Deputado, eu dizia aqui que o grande valor desse debate, a aprovação do fim da saidinha, é reabrir o debate sobre o Código Penal e o fim desse semiaberto e progressão, né? É isso, o delegado Palumbo daqui a pouco vai retomar com a gente teve uma interrupção no sinal, acho que conseguimos retomar com o deputado delegado Palumbo. O deputado, o Zé Maria fez uma pergunta, eu vou pedir para ele repetir a questão para o senhor compreender. Zé, rapidamente, por favor. É só para dizer, deputado, que eu falei aqui do clima, de que o incentivo que a aprovação desse fim da saidinha deu é de reformar o Código Penal e acabar com o semiaberto e essa progressão fácil demais. Exatamente isso, né? Peço desculpas, né? Nós estamos aqui falando do Salão Verde, nós estamos aqui em votação aqui na Câmara dos Deputados, então peço desculpa aí, porque às vezes a Câmara mexe um pouquinho. Nós temos que acabar com outros benefícios também, como por exemplo, a progressão de regime. Não é possível que as pessoas cometam crime de assassinato e depois de um sexto, elas vão para a rua como se nada tivesse acontecido. Isso a gente não pode tolerar. Você imagine uma mãe que tem que ir ao cemitério visitar o seu filho e ver o assassino. Eu citei aqui em plenário hoje o caso da Ana Carolina Oliveira. Vamos nos colocar na situação dela. Como ela se sente vendo o casal Nardoni, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá indo numa festa de casamento, sendo padrinhos de casamento. Como que ela se sente? É muito ruim isso. A gente tem que acabar com outros benefícios também. Criminoso tem que temer a legislação e não ficar aqui como se estivesse num paraíso, né? Por isso que eu falo, hoje é uma importante vitória contra o crime. Ana Carolina Oliveira, inclusive, concedeu uma entrevista a um jornal dizendo: sinto vergonha das leis brasileiras. Agora a pergunta é do Alan Gani para o deputado federal, delegado Palumbo. Boa noite, deputado. Eu tenho uma preocupação que com a aprovação correta deste projeto esfrie o tema da criminalidade. E aí existem alguns projetos, ao meu ver, como redução da maioridade penal, como fim da progressão de pena, como o Zé colocou, a prisão após a condenação em segunda instância, que eu acho primordial para reduzir a criminalidade. O senhor acredita que há um clima que o fim da saidinha esfria o debate ou, pelo contrário, será o precedente para a gente discutir esses projetos e quais desses projetos seria uma prioridade do Congresso Nacional? Não, é muito ao contrário, eu penso diferente, eu penso que isso aí a gente acende uma chama aí que estava apagada há muitos anos, né? Agora nós temos um Congresso que realmente está lutando por vítimas e cidadão do bem. Hoje mesmo tivemos reuniões aí com o Sargento Portugal, que é um deputado federal pelo Rio de Janeiro, o delegado Fábio Costa, que é um deputado também, para a gente fazer projetos pensando em acabar com mais benefícios de preso, porque essas pessoas, esses criminosos, lamentavelmente, eles tiveram livre-arbítrio e eles saem e acabam cometendo crimes, como aconteceu agora, na semana passada, um criminoso saiu na saidinha e estuprou.
Até quando a gente vai conviver com isso? Hoje foi dado um passo muito importante. Nós vamos continuar lutando na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado para que criminoso entenda e tema a legislação brasileira. Agora, delegado Palumbo, inclusive, no dia de hoje, nós trouxemos uma informação e até chegamos a debater na nossa reunião, uma informação de que Arthur Lira chegou a sinalizar que o tema da segurança pública vai justamente pautar o debate para as eleições presidenciais de 2026. A população, né, deputado, não aguenta mais tanta violência, tanta impunidade. A gente tem noticiado quase que diariamente episódios que causam arrepios, né? O que é preciso tratar em relação a essa relação da bancada chamada da bala, bancada da segurança pública ou bancada conservadora versus a bancada da base governista, a bancada mais progressista. Há um arrefecimento desses debates, digamos, a base governista está votando com os mais conservadores no que tange o endurecimento da legislação, ou o senhor entende que não? Olha, o que eu acho muito importante e primordial é a população cobrar o seu deputado e o seu senador. Porque senão, aqui as coisas parecem que não andam. Quando a gente tem um clamor público, as coisas começam a andar. Então é muito importante, eu sempre falo isso há muito tempo, para a gente aí conscientizar a população para quê? Para que ela cobre o seu político e se posicione. O político tem que falar, você é a favor da saidinha? Você é contra a saidinha? A gente tem que fazer esse tipo de cobrança. Mais uma pergunta, Roberto Mota. Sim, Ana. Deputado, qual iniciativa o senhor acha que será a próxima tomada pela bancada de segurança pública para atacar essa crise de segurança? Qual é o próximo projeto, o próximo objetivo? Olha, eu ficaria muito contente e realizado se a gente acabasse com a progressão, né? A gente não pode ver aí assassinos soltos, sendo padrinhos de casamento, indo em festas, né? Literalmente gozando da cara da sociedade e das vítimas. Eu acho que a gente não merece isso. A sociedade brasileira é formada por pessoas de bem. E esses criminosos aí, digamos, eu posso até citar exemplos, Suzana von Richthofen mata os pais da paulada e sai no benefício para visitar os pais. Já está solta. E eu sempre cito o caso da Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Ela deve sentir uma dor profunda de ver esses assassinos soltos, enquanto ela, o máximo que ela pode fazer é rezar, é orar e ir até um cemitério. Deputado Palumbo, delegado, também comentarista da Jovem Pan e fazendo um freelancer de cinegrafista. Deputado, eu queria que o senhor trouxesse a sua reflexão sobre a exceção que foi colocada nesse projeto para cursos profissionalizantes. Então, os detentos, os condenados, poderão sair caso estejam matriculados em cursos supletivos, cursos superiores e também cursos de idioma, salvo engano. Queria que o senhor trouxesse a sua reflexão sobre essa exceção, o quanto isso pode servir de subterfúgio para o cometimento de outros crimes, hein, deputado? Olha, isso foi uma emenda do Senado Federal, foi acatado por todos, inclusive pelo relator. São pouquíssimos os presos que saem para estudar, que saem para trabalhar. Então, acho que isso não vai impactar muito a segurança pública, não. Alan Gani, mais uma questão. Deputado, existe o risco, e aí em conversas no Congresso Nacional, de alguém judicializar essa questão e levar ao Supremo Tribunal Federal? E caso isso ocorra, qual que será a reação do Congresso? Conseguiu escutar, deputado? Conseguiu escutar? Olha, eu acho difícil, eu consegui escutar sim, eu peço desculpa mais uma vez, eu acho difícil haver uma judicialização disso, né? Porque a votação foi simbólica, ou seja, o que acontece? Ela não foi nominal. Os deputados que concordam permanecem como estão, aprovado e vai à sanção do veto do presidente da República. Então eu acho um pouco difícil, né? Teve um partido mais inclusivo aí na questão de ir contra, né, que é um partido de esquerda, que eles literalmente entraram em discussão em plenário, mas eu não acredito que haverá judicialização, não. Para fechar, José Maria Trindade. Deputado, eu vi um debate aí no Congresso Nacional hoje sobre a aplicação, né? Porque alguns dizem que só vale para quem for condenado a partir de agora. Entendo que não, tem que começar a aplicar imediatamente. Olha, eu acredito que isso aí pode ser objeto de judicialização, sim, né? No caso concreto.
Por quê? Porque existe um princípio constitucional, né, que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Ocorre que esse réu já foi sentenciado, né? Então vai ser uma discussão aí para os nossos tribunais aí decidir. Eu entendo que é a partir de agora. Aliás, eu quero que seja a partir de agora. Agora, é claro que haverá discussões judiciais aí, os nossos tribunais aí vão decidir se é agora ou se vai valerá daqui para frente, caso o indivíduo cometa um crime a partir da sanção do presidente da República. Aprovado o projeto de lei que veta a saidinha de presos em feriados. Essa apreciação aconteceu na Câmara, o projeto já tinha sido aprovado na Câmara Federal, depois o Senado alterou esse texto, por essa razão, uma nova apreciação por parte dos deputados. Agora o texto vai para a sanção do presidente da República. Só retomando e atualizando a nossa audiência, o deputado disse, caso haja algum tipo de veto por parte do presidente da República, esse texto volta para apreciação dos deputados e aí sim podendo derrubar inclusive o veto do presidente da República. Deputado, muita gente chegando aqui à audiência, acompanhando essa notícia que a gente compartilha neste momento. Eu queria que o senhor retomasse a informação sobre quais outros projetos que poderão ser apreciados pelo Legislativo, especialmente a Câmara Federal, no âmbito da segurança pública. O Alan Gani, o Mota, o José Maria Trindade já trouxeram algumas reflexões sobre possíveis projetos e iniciativas. Tem a visita íntima, também progressão de pena. O Alan Gani chegou até a mencionar as discussões acerca da redução da maioridade penal. Qual projeto está mais amadurecido para ser apreciado por deputados e senadores? O senhor que está muito próximo ali da bancada da segurança pública, o que é possível destacar? Olha, eu acho que a gente acabar com, por exemplo, a progressão de regimes para determinados tipos de crimes seria fundamental para a gente ter uma sociedade mais tranquila. Reduzir a maioridade penal também é outro ponto importantíssimo. Se um jovem de 16 anos pode votar, é evidente que ele pode responder pelos seus atos. E a gente tem que votar isso com urgência. Por isso que eu falo, e repito sempre, a população tem que cobrar os seus políticos. Porque cobrado, o político se sente pressionado. E aí ele coloca esses projetos em pauta. Principalmente os presidentes da Casa, do Senado Federal e aqui da Câmara dos Deputados, eles têm que ser cobrados para que esses projetos tramitem aqui e passem a virar lei. Deputado federal pelo MDB em São Paulo, delegado Palumbo, quero agradecer demais, deputado, a sua participação, sempre muito bem-vindo aqui no programa Os Pingos nos Is, intervenções e participações sempre muito elogiadas pela nossa audiência, e microfones abertos caso o senhor queira compartilhar uma última mensagem com a nossa audiência, deputado. Uma vitória importantíssima, uma vitória da sociedade de bem, do cidadão de bem. Eu volto a falar do livre-arbítrio. Você quer passar o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, não cometa crime. As pessoas falam muito em ressocialização. Olha, a família do preso já falhou. O preso já era um tranqueira fora da cadeia. Aí ele entra na cadeia, ele, como um passo de margem, ele vai se ressocializar? Não, chega. Mulheres não podem ser estupradas, pessoas não podem perder a vida por causa de um benefício como esse. Eu agradeço a participação no programa e estou sempre à disposição. É isso, delegado Palumbo, que é deputado federal pelo MDB aqui de São Paulo, mas também participa de vários programas aqui da Jovem Pan News e tem uma atuação muito importante lá na Câmara Federal. Ele que foi delegado por muitos anos e conhece como ninguém as pautas e as demandas na área de segurança pública. Bem, vamos fazer um rápido giro com os nossos analistas acerca desse tema que a gente tem tratado há bastante tempo, mas eles já tinham projetado que esse seria o desfecho. Agora é preciso olhar para frente. Mota, quais são as chances do presidente da República vetar algum trecho de um tema tão sensível que foi abordado, debatido e discutido por tanto tempo no âmbito do Legislativo? Um presidente, num caso como esse, é melhor evitar qualquer tipo de problema e sancionar, né, Mota? Eu acho pouco provável que isso aconteça, Caniato, porque por razões que a gente não tem tempo aqui para explicar, mas que eu explorei no meu livro, A Construção da Maldade, as forças progressistas no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil, têm um problema com punição a criminosos. Né, e esse problema se reflete em um esforço contínuo há muito tempo para bloquear qualquer tipo de iniciativa
que torne a vida dos criminosos mais difícil. Então, essa corrente política está sempre trabalhando para criar mais benefícios, mais direitos, e toda vez que surge uma iniciativa para endurecer a lei, essas iniciativas são bloqueadas. Então, é quase um milagre que essa lei tenha sido aprovada. Eu acho pouco provável que ela não seja vetada. Agora, eu espero que, se ela for vetada, que o Congresso se reúna e derrube o veto, porque a mensagem tem que ser muito clara. Nada é mais importante do que preservar os direitos do cidadão de bem. Alan Gani no estúdio aqui em São Paulo. Gani, você questionou o deputado Palumbo sobre a possibilidade do tema segurança pública esfriar na Câmara ou no Congresso Nacional, e ele foi na contramão, disse que pensa justamente o contrário, que essa pauta deve ganhar força, inclusive nas próximas sessões e reuniões. Ele até chegou a mencionar quais são os temas que devem ganhar força e também possivelmente ganhar destaque nos próximos debates. Concorda com ele? Você particularmente, que acompanha também essa temática, defende que quais temáticas e demandas sejam priorizadas? Olha, concordo. Aliás, essa é uma preocupação. Eu acho que existe este risco, mas o debate está muito quente na sociedade e eu acho que foi um primeiro passo. Eu acho que a sinalização, tanto que o deputado Derrite e quanto que o deputado Palumbo deram de que esse tema continuará no Congresso Nacional, deixa a sociedade brasileira mais esperançosa. Agora, a sociedade, ela não pode baixar a sua guarda. Pelo contrário, né? O Congresso reflete muito os anseios da sociedade. Então, o Congresso passou o fim da saidinha, por quê? Porque há todo um apelo na sociedade, um desejo da sociedade com o fim desse benefício para os bandidos. Então, que continue essa pressão da sociedade, porque ela funciona no Congresso Nacional. Acredito que, naturalmente, por estar muito ligado ao tema do fim da saidinha, será a progressão de pena, a redução da progressão de pena ou o fim total da progressão de pena. Eu acho que isso seria mais um passo importante no fim da impunidade, portanto, no fim da criminalidade aqui no Brasil. José Maria Trindade, Zé, tem algum tipo de padrão para o presidente da República sancionar integralmente um projeto, sancionar com vetos ou vetar? Ele pede o quê? Auxílio para os advogados da AGU, para os assessores? Tem questões técnicas que são analisadas em relação àquele projeto aprovado, ou tem uma questão também ideológica, conceitual, que pode pesar nessa avaliação? A competência do presidente da República é de vetar ou não, ou totalmente ou parcialmente, qualquer projeto aprovado no Congresso Nacional, menos a emenda à Constituição. A emenda é promulgada pelos próprios deputados e senadores. Inicialmente, o presidente da República, ele ouve ali os assessores políticos, o que deve ser feito politicamente. Vetar um projeto assim, com alta aceitação popular, e entrar em atrito mais uma vez com o Congresso Nacional, é um erro político. E o erro político foi calculado lá atrás, quando o presidente Lula disse para alguém, até hoje não há uma confirmação, de que ele vetaria. Um erro estratégico terrível, porque o projeto não estava nem aprovado no Senado Federal ainda, né? Então, se antecipar a um projeto que ele nem saberia se seria aprovado, é um erro estratégico muito grande. Então, agora, depois de enviado à mesa do presidente, ele tem um prazo, acho que é 41 dias úteis, eu não estou muito certo disso, né? Ele tem um prazo para sancionar ou vetar. Se ele não sancionar ou vetar, volta para o Congresso faz, sanciona. Então, mas aí ele vai tomar essa decisão. E aí ele se reúne com o Conselho Político e a assessoria jurídica e o Ministério da Justiça dá os argumentos para a decisão política do presidente. Mas como foi aprovado, eu digo como assim, a maneira, né, quase que por unanimidade, no Senado e Câmara, dá a impressão de que é um custo político muito grande vetar o projeto parcialmente ou totalmente. Mas, pelo jeitão aí, se o projeto for vetado pelo presidente,
é mais um na fila de queda de vetos do Congresso Nacional. Zé, tudo que o presidente quer é uma saidinha deste projeto, desse veto, né? Ficou na saia justa mesmo. Ficou muito em saia justa, porque é um projeto que tem aceitação popular, mas que integrantes do governo são contra, e na ideia ali do PT e do grupo aliado do presidente Lula era contra o projeto mesmo, né? E não pode fazer nada porque o projeto tomou um apoio popular. Alan, eu tenho notado nos últimos anos do Congresso Nacional de que cada vez mais a pressão de fora para dentro, a pressão popular está funcionando muito nas decisões dos deputados e senadores. Em alguns casos, eu diria que o primeiro grande projeto nesse sentido foi a Lei Ficha Limpa, empurrado a goela abaixo dos deputados e senadores, que não queriam aprovar a Lei da Ficha Limpa, né? E foi aprovado assim por pressão forte popular. E cada vez mais eu estou entendendo de que os deputados e senadores são permeáveis a esse apelo popular. Então esse projeto contra as saidinhas foi um desses projetos empurrados no Congresso e que agora o governo vai ter que assumir.